Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês já pararam para pensar o que são fluidos? Como é que os fluidos se comportam? Como é que a gente vê os fluidos no nosso dia a dia? Então vamos para essa aula aí para ver se a gente faz pelo menos uma introdução sobre o que são os fluidos. Beleza, pessoal. Então, o que são os fluidos? Como é que a gente vê eles no dia a dia? Qual as suas características principais? Vamos ver um pouquinho disso hoje, né? Então, primeiro, vamos pensar em exemplos de fluidos, né? Então, temos como exemplo de fluidos os líquidos, né? E aqui nós temos aqui a imagem, né, de um copo com água, que é o nosso líquido mais conhecido, né? Que estamos aí com ele todo dia e que a nossa vida faz parte dele, né? Depende dele, na verdade. E gases também que fazem parte da nossa vida, o próprio oxigênio que a gente respira, né? São gases que são fluidos também, fazem parte do nosso dia a dia. E como características principais desses fluidos, nós temos a característica do escoamento, né? Os fluidos escoam, principalmente aqueles que são mais densos do que o ar, a gente vai perceber isso bem, como por exemplo a água. A própria ilustração que mostra a água escoando, né, ou sendo derramada dentro desse copo. E também alguns gases, eles também têm esse comportamento de escoamento quando a densidade deles é maior do que a do ar. Aqui nós temos o exemplo do gás hélio, né, que está preso dentro desse balão aqui. Ele é menos denso do que o ar, então você não vai ver ele escoando, pelo menos não na forma padrão dele. E aqui nós temos o gelo seco, que é o gás carbônico em estado sólido, né, a baixa temperatura, mas quando ele aquece um pouquinho, né, ele sublima e vai direto para o estado gasoso dele. E aqui nós vemos ele num comportamento semelhante ao escoamento também, né, porque o gás carbônico é um gás mais denso do que o ar. Por isso que quando você sopra um balão, ele não faz como o balão de hélio, ele não flutua, ele vai cair, né, porque o gás carbônico é mais denso do que o ar, então ele vai ter esse comportamento de baixar, né, de ir para baixo. Mais tarde a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse conceito de densidade, tá bom? Então, uma das características, né, que eles escoam, o próprio gás hélio, se ele tiver em um ambiente em que ele seja mais denso, né, do que o ambiente que ele está inserido, aí ele vai também ter esse comportamento de escoar, como no exemplo aqui o gás carbônico. E outra forma é que eles assumem, né, a forma do recipiente onde eles estão contidos. Por exemplo, o líquido, né, a água, você enche um copo com água, você vê que até a certa altura onde você encheu o copo, você vê que o líquido, né, adquiriu a forma daquele recipiente. Ele não tem uma forma definida como um sólido, tá? E a mesma coisa um gás também, ele vai assumir a forma do seu recipiente. No entanto, ele tende a preencher todo esse volume do recipiente onde ele está contido, né? Claro, também isso tem a ver com a razão entre a densidade do meio e a densidade do gás, mas ele tende a ter esse comportamento. Esse gás carbônico aqui, se ele puder ocupar um copo, digamos assim, ele vai ter um comportamento semelhante com a da água, né? Ele vai vai preencher todo o volume, quer dizer, ele vai tomar a mesma forma do copo, mas não vai preencher todo o volume porque ele é menos denso do que o ambiente onde ele está inserido. Muito bem. E aí uma coisa importante para se conhecer, não apenas dos fluidos, mas de modo geral, de qualquer substância, é a massa específica. No nosso curso a gente vai trabalhar bastante com esse conceito, então vamos visualizar um pouquinho dele agora, tá? Então a massa específica ela é representada por essa letra grega aqui, o ρ, e ela vai ser a razão entre a massa, a quantidade de massa de uma certa substância, pelo volume que essa substância está ocupando. Então, simplesmente, né, a massa dividido pelo volume. Podem notar que é um conceito muito parecido com o conceito de densidade, mas lá no finalzinho da aula de hoje a gente vai entender quais são as diferenças entre as duas, tá? E aí, algumas substâncias, né, mais massas específicas dessas substâncias. Temos o alumínio, ele tem 2,7 gramas por centímetro cúbico, ou seja,
A cada unidade de volume, que aqui está em centímetro cúbico, você vai ter 2,7 gramas de alumínio. Já o manganês, a cada centímetro cúbico, né, você vai ter 7,4 gramas de manganês. O mercúrio, na sua fase líquida, né, no seu estado líquido, ele vai ter 13,6 gramas para cada centímetro cúbico dele. Então, pelo menos dessa lista aqui, é a substância com maior massa específica. E a água, na temperatura de 4 graus Celsius, ela vai ter 1 grama a cada centímetro cúbico. Então, aqui é água pura, tá, gente? Sem nada diluído nela. E aí, no Sistema Internacional de Unidades, você vai ter a unidade de massa como sendo o quilograma e a unidade de volume como sendo o metro cúbico, né? Então, como a densidade ou a massa específica é a unidade de massa dividido pela unidade de volume, então você vai ter que a unidade de massa específica no SI vai ser o quilograma por metro cúbico. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar então. Aí tem um primeiro exercíciozinho aqui, que é mais ou menos simples, para a gente entender um pouco mais esse conceito de massa específica. O exercício é o seguinte: converta a massa específica do magnésio, que está em grama por centímetro cúbico, é 1,74 gramas por centímetro cúbico, para o SI. Ou seja, ele quer que a gente converta para a unidade quilograma por metro cúbico, tá? Esse não ficou muito bom, mas dá para ver aí o que está escrito, né? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho aqui. Pronto, melhorou um pouquinho, né? Então, nós temos que converter essa massa específica do magnésio. Então, é bem simples de fazer, né? Só lembrar que a gente vai usar uma ferramenta matemática que é muito conhecida, que é a regra de 3, tá? Regra de 3. Desculpe a letra feia aí, mas a gente faz o que pode. Então, como é que a gente vai realizar essa regra de 3? Então, só relembrando, a regra de 3 são duas frações, né? Então, você tem aqui uma fração, a igualdade e a outra fração. Então, para a física, a regra de 3, você tem que manter as unidades de forma coerente, tá? Então, por exemplo, essa fração aqui vai ser apenas da unidade grama por centímetro cúbico. E desse outro lado, vamos ter apenas a unidade do SI, quilograma por metro cúbico. Então, aí como é que a gente vai proceder essa regra de 3? Então, aqui a gente vai colocar a unidade, o valor unitário, para não confundir com a unidade da física, da unidade grama por centímetro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico. E isso vai ter um certo valor equivalente, que eu ainda não sei, na unidade quilograma por metro cúbico, tá? Nós vamos já ver quanto é essa equivalência aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, certo? Então, 1 grama por centímetro cúbico vai ter um certo valor equivalente a ele na unidade de massa específica no SI, que é o quilograma por metro cúbico. Vamos já encontrar. E aqui embaixo, então, é o valor do qual eu quero, de fato, converter, que é a massa específica do magnésio, 1,74 gramas por centímetros cúbicos. E isso vai ter um certo valor X, que eu ainda não sei, em quilogramas por metros cúbicos. Então, é esse o valor que eu quero calcular, de fato, no exercício. Essa identidade aqui, ou essa equivalência, que eu preciso descobrir para completar a minha regra de 3, tá? Então, vamos deixar a regra de 3 aqui bonitinha, já preparada, e vamos pensar aqui agora nessa equivalência entre a unidade, ou valor unitário em grama por centímetro cúbico, e o seu equivalente em quilograma por metro cúbico. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, vamos pensar por partes, né? Cada uma dessas unidades aqui de massa e de volume por sua vez. Então, eu sei, né, que 1 grama,
deixa aparecer aí, é igual a um certo valor em quilogramas, né? Que eu ainda não sei. Quantos quilogramas vale 1 grama? Muita gente já sabe a resposta, mas vamos calcular aqui para deixar bem claro como é que funciona. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever todos os múltiplos do grama aqui, até o quilograma. Então, vou começar logo pelo quilograma. Tenho o quilograma, né? Lembrando lá do ensino fundamental. Tenho o hectograma e tenho, hectograma, né? Deixa eu ajeitar aqui. Eu já estou querendo passar para a parte de baixo. Então, hectograma. E tenho o decagrama. E, finalmente, novamente aqui, já estou querendo passar para a parte do comprimento, né? E, finalmente, o grama. Então, o valor que eu tenho aqui, né, é de 1 grama. Então, eu vou colocar aqui 1 grama. E a unidade de destino que eu quero, ou múltiplo de destino, é o quilograma. Então, eu vou colocar aqui um 0 e uma vírgula aqui. E agora basta eu preencher os múltiplos que estão aqui no meio com zeros. Então, eu boto um 0 aqui e outro 0 aqui. Aí eu tenho, deixa eu só ajeitar esse G aqui que está me dando agonia. Ok. Gzinho aqui. Então, eu tenho que 1 grama, na verdade, né, ele equivale a 0,001 quilograma. Tá? Tá claro, gente? Acho que sim, né? Agora, para ter essa escrita mais fluida, né? Já que estamos tendo uma aula de introdução aos fluidos, vamos ver uma forma mais abreviada de escrever isso aqui. Né? E tem só 2 zeros, não é tanto problema, mas se você tiver um número com muito mais zeros, aí começa a ser problema. Como é que a gente pode escrever isso aqui? Vamos usar a notação científica. Eu vou fazer aqui do lado, depois eu apago. Então, eu tenho esse número, 0,001. Mas eu quero escrever ele de forma que eu tenha apenas o 1, né, multiplicado por uma potência de 10. E aí, apenas 1 multiplicado pela potência de 10, eu não preciso colocar o 1, eu posso simplesmente deixar a potência de 10 lá. Então, quanto deve ser essa potência de 10 aqui, para eu ter expresso esse número de modo correto? Tá? Aqui, acho que travou aqui, bora ver. Tá, voltou agora. Desculpe aí, mas acontece. Então, a gente pode usar o seguinte raciocínio. Eu quero que essa vírgula, então, caminhe para ficar desse lado do 1, né? Para ficar 1,0 e 1,0 não precisa ser colocado aqui na multiplicação. Só que essa vírgula não vai caminhar de graça. Então, eu preciso compensar para que o número permaneça igual. Então, à medida que a vírgula caminha para cá, esse número aumenta, mas eu compenso, então, na potência de 10 para que ele diminua e se mantenha com o mesmo valor. Então, como essa vírgula vai precisar caminhar 1, 2, 3 casas decimais, né? Então, esse número vai ganhar, né, ou vai aumentar em 3 algarismos, 3 casas decimais. Então, isso eu vou compensar aqui na potência de 10, pelo mesmo número de casas decimais que foram caminhadas lá pela vírgula. Então, se ela caminhou 3 vezes aumentando o número, então tenho que diminuir o índice dessa notação científica, ou essa potência do 10. Então, 3 casas caminhadas aqui, menos 3 no índice da potência de 10. Se fosse o contrário, por exemplo, se eu tivesse o número 1000 aqui, como eu poderia escrever ele no formato de notação científica? Tá? Então, o número 1000, a vírgula está aqui. Eu quero escrever, né, de modo que eu tenha apenas o 1,0 vezes 10. Né? 1,0 é o próprio 1, então eu não preciso
deixar ele escrito aqui. Eu posso simplesmente deixar a potência de 10 lá. Deixa eu apagar aqui. Pode ficar simplesmente a potência de 10. Então, essa minha vírgula que está aqui, ela vai caminhar para cá. De forma que, em vez de 1000, eu tenha 1. Só que o 1000 ele é maior do que o 1. Né? Tem pelo menos 3 algarismos a mais aí que o 1. 3 zeros a mais. Então, à medida que eu diminuo de 1000 para 1 pelo caminhar da vírgula, eu tenho que compensar na potência de 10. Então, a vírgula vai caminhar uma vez, né? 2 vezes, 3 vezes. Então, o número vai diminuir 3 algarismos. Então, para ele manter o mesmo valor, então eu vou ter que aumentar aqui a potência de 10. Então, em vez de não ter índice, ele vai passar a ser 3. Certo? Então, de forma prática, se eu tenho um certo número aqui, se a minha vírgula caminha da esquerda para a direita, né? Ou seja, o número está aumentando, então a potência de 10 vai ter que diminuir. E se a minha vírgula caminha da direita para a esquerda, ou seja, o número está diminuindo de valor, né? Valor absoluto, então a minha potência de 10 tem que aumentar para que o valor numérico se mantenha. Então, em geral, é essa a regra aqui. Então, o que eu tenho aqui? Vou ter, então, 1 grama, né? É igual a quanto? Eu tenho que a minha vírgula vai caminhar 1, 2, 3 casas, né? Então, esse número que era um milésimo, né? Vai passar para uma unidade. Então, ele está aumentando. Mas eu tenho que compensar isso para o valor total desse número permanecer o mesmo. Então, a minha potência de 10 vai ter que diminuir. Então, vai ser 10 elevado às 3 casinhas aqui que a vírgula caminhou. Então, 10 a menos 3. Esse aí, então, vai ser o valor, né, de 1 grama em quilogramas na notação científica. Então, 1 grama equivale a 10 a menos 3 quilogramas. Deixa eu apagar isso aqui do lado. Já já a gente vai exercitar a notação científica novamente. Peraí que não está colaborando. Agora. Ai, meu pai. O que está vendo? Não está deixando eu selecionar aqui para apagar. Agora. Muito bem. Vamos então fazer a segunda unidade. Nós fizemos a unidade da massa, né? Convertemos de grama para quilograma. E agora vamos fazer a unidade de distância, né? Convertendo centímetro para metro. Na verdade, é centímetro cúbico para metro cúbico, mas vamos por partes, tá? Então, primeiro vamos converter de 1 centímetro. Opa, faltou selecionar a caneta aqui. 1 centímetro para um certo valor em metros que eu ainda não sei. Novamente, vamos usar essa mesma estratégia aqui, né? Então, metro é a unidade de destino que a gente quer, mas a gente tem o decímetro no meio e o centímetro, que é a nossa unidade de origem. Então, nós temos, na verdade, aqui 1 centímetro para converter para metro. Então, como a unidade de metro é a de destino, eu coloco o 0 aqui e a vírgula e vou preencher os submúltiplos que faltam, que no caso aqui é só o decímetro. Então, nós sabemos que, na verdade, 1 centímetro equivale a 0,01 metros. Certo? E, convertendo isso em notação científica, ao mesmo processo que foi feito lá em cima, nós temos aqui a vírgula que andou 1, 2, 3 casas decimais. Então, para manter o valor numérico, a gente diminuiu o índice lá do 10, menos 3. Então, aqui a vírgula vai andar 1, 2 casas, né? Então, a potência de 10 vai ter, né, que compensar esse aumento do valor numérico. Então, ela vai diminuir o valor numérico no mesmo número de casas decimais que a vírgula andou. Então, 10 a menos 2 metros. Eu tenho aqui 1 centímetro. Opa, faltou uma perninha aqui. Ficou feio, mas deixa. 10 a menos 2 metros. Aí você... mas professor, não é centímetro. É centímetro cúbico. E não é metro cúbico. E agora?
Calma, é simples. Então, bora, dá para fazer aqui embaixo, né? Então, só o que eu tenho que fazer é colocar os dois lados da equação ao cubo. Como é que isso vai acontecer? Quando eu tenho uma potência de uma multiplicação, ou de números que estão se multiplicando, que eu vou tratar como um número, tá? Essa potência ela vai ser aplicada a todos os fatores que estão sendo multiplicados dentro do parênteses. Então, no caso, eu vou ter aqui 1 ao cubo e o centímetro também ao cubo. Olha aí, já apareceu o centímetro ao cubo, né? E do outro lado, eu vou ter o 10 a menos 2 ao cubo e o metro ao cubo. Ó, já apareceu um metro cúbico aqui, né? Agora, o 1 ao cubo, né? Todo mundo sabe, mas não custa repetir, que é 1 vezes 1 vezes 1. É o próprio 1, tá? Sem mistério nenhum. Mas aí como é que vai ficar esse valor aqui? Então, lá do ensino fundamental, só para relembrar, quando nós temos uma potência... Opa, não era para ter que colocar ainda aqui o parênteses. Quando nós temos uma potência de algo que já é uma potência, então, basicamente, você mantém a base, né? A base do número que está sobre a potência, e você multiplica os dois expoentes. Então, você vai ter aqui 10 elevado a menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Tudo bem? Então, temos aí 10 a menos 6. Então, eu vou tentar exprimir isso bem aqui. Para fazer uma setinha aqui de leve. Então, eu tenho que 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. Vou marcar aqui para a gente não esquecer desse resultado. Apagar esse lado do quadro aqui. Se o PowerPoint deixar. Muito bem. Então, agora temos aí as duas unidades. A unidade da massa, né? 1 grama equivale a 10 a terceira quilogramas. E a unidade do volume, na verdade, né? Que 1 centímetro cúbico equivale a 10 a sexta metros cúbicos. 10 a menos 6, desculpa, metros cúbicos. Então, agora vamos juntar todos esses dois aí. Então, eu tenho aqui, né? 1 grama por centímetro cúbico. Isso aqui, ó, é uma fração. Olha só, deixar claro. Isso aqui é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico, né? Tem 1 grama por cada 1 centímetro cúbico. Isso é uma fração. Então, eu posso fazer aqui do outro lado também como uma fração. Se eu tenho 1 grama a cada 1 centímetro cúbico, isso aqui vai ser igual... Quanto vale 1 grama em quilogramas? 10 a terceira, 10 a menos 3, desculpa. 10 a menos 3 quilogramas. E quanto vale 1 centímetro cúbico em metros cúbicos? 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 6 centímetros cúbicos. 10 a menos 6 centímetros cúbicos. Então, eu vou só reescrever essa fração aqui em cima para economizar o espaço, tá? Então, 10 a menos 3 centímetros cúbicos sobre 10 a menos 6. Aqui eu errei, né? Aqui não é centímetros, é metros cúbicos. Opa, tem alguma coisa errada. Aqui, quilograma. Espera aí, tá tudo errado. Vamos refazer. Tá, 1 grama é 10 a terceira e aqui é metros cúbicos. Faz direito, Silvio. Então, 10 a terceira, 10 a menos 3 quilogramas. E aqui, embaixo, 10 a menos 6 metros cúbicos. Agora, faz direito isso aí, rapaz. Apaga tudo aqui, né? Apagou.
Muito bem. Como é que faz agora isso aqui? Né? Eu tenho 10 a menos 3 e 10 a menos 6. Como é que eu resolvo? Bora fazer logo a unidade, né? Deixar um espaço aqui. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? O grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico, né? É uma fração. Então, esse quilograma por metro cúbico é o próprio quilograma por metro cúbico. Né? É só uma forma de reescrever essa fração. Então, vou colocar bem aqui, depois eu puxo mais para lá quando a gente colocar o valor. E como é que fica essa questão dessa fração de duas potências de 10? Eu tenho aqui 10 a menos 3, né? Sobre 10 a menos 6. Como é que fica essa questão? 10 a menos 3 sobre 10 a menos 6. Toda vez que eu tenho uma potência numa fração, eu posso passar essa potência do numerador para o denominador ou vice-versa, apenas trocando o sinal do índice dessa potência. Por exemplo, se eu tenho aqui um número a ao quadrado, eu posso simplesmente passar, entre aspas, né, esse a para cima trocando o índice. Então, eu vou ter a elevado a menos 2. E vice-versa, né? Se eu tenho a sobre 3, esse a está elevado ao cubo, eu posso deixar só o 1 multiplicando em cima e passar esse a para o denominador mudando o índice. Então, antes ele era positivo, né? Agora ele é negativo. E antes aqui, esse quadrado era positivo e ele passa a ser negativo quando esse fator, né, vai para o numerador. Então, isso é uma operação matemática um pouco mais complexa, mas resumidamente é isso que acontece, tá? Então, eu vou usar essa técnica aqui. Deixa eu só apagar esse lado aqui, tá? Então, eu tenho aqui que o 10 a menos 3 sobre 10 a menos 6, eu posso manter o 10 a menos 3 aqui no numerador, e eu passo o 10 a menos 6 para o numerador, mas agora o 6 que estava com o sinal negativo, ele vem com o sinal positivo, 10 a sexta. E vocês lembram, né? Multiplicação de potências de mesma base, lá do ensino fundamental também, você mantém a base e soma ou subtrai os expoentes, dependendo dos sinais deles, né? Esse 6 é positivo. Então, você tem menos 3 mais 6. Então, isso você vai ter o 10 elevado à terceira no final das contas. Então, esse 10 à terceira é o que vai estar bem aqui como resultado dessa operação das potências de 10, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui transportar esse quilograma por metro cúbico para cá para perto. Olha que legal, tecnologia, gente. Então, vou apagar essa parte aqui de baixo, que nós já colocamos lá para cima, e vocês têm aí o vídeo para revisar caso seja necessário. Então, agora eu tenho, né, o meu valor. 1 grama, caneta. 1 grama por centímetro cúbico vai ser igual a 10 à terceira quilograma por metro cúbico. Era tudo que eu precisava para realizar minha regra de 3 lá, né? Essa regra de 3 aqui. Então, vamos reescrever ela aqui embaixo agora com esse valor, né? Que eu não sabia quanto 1 grama por centímetro cúbico equivalia em quilogramas por metro cúbico. Então, só reescrevendo aqui a regra de 3, 1 grama por centímetro cúbico, ele está para 1,74 gramas por centímetro cúbico. Então, a unidade, o valor unitário em gramas por centímetros cúbicos e o valor que eu quero conhecer ou que eu quero converter para outra unidade. E aqui, do outro lado da regra de 3, os valores na nova unidade. Agora, o equivalente a esse valor unitário, né, que nós calculamos aqui, que é 10 à terceira quilograma por metro cúbico. E, finalmente,
o valor que eu quero, de fato, calcular. Então, aqui está muito espremido, eu vou passar para esse lado daqui, tá? Então, vamos fazer uma setinha aqui, só para aproveitar esse lado do quadro que ainda está disponível. Vou fazer uma pequena divisão aqui. Bom, regra de 3, né? Meios multiplicados pelos extremos. Então, eu vou ter aqui... Opa, apaguei sem querer aqui. É só a setinha por enquanto. Então, eu vou ter aqui 1 grama por centímetro cúbico. Isso multiplicado pelo valor que eu quero calcular. Isso vai ser igual, né? Eu vou continuar aqui embaixo. Esse igual é o mesmo desse aqui. 1,74 gramas por centímetros cúbicos vezes, né, 10 a terceira quilograma. Muito apertado aqui. Deixa eu fazer lá do outro lado mesmo. Achei que ia dar para fazer aqui, gente. Desculpem aí pela tentativa sem sucesso. Vamos para cá, então. Novamente, os meios, né, multiplicados pelos extremos. Regra de 3. Então, esses dois ficam multiplicados e esses dois ficam multiplicados. Então, eu vou ter aqui 1 grama por centímetro cúbico vezes o valor que eu quero calcular, x, vai ser igual, né, a 1,74 gramas por centímetros cúbicos vezes esse outro fator aqui, 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Então, eu tenho aqui esses dois, né, que é essa multiplicação aqui, e tenho esses dois, que é essa multiplicação aqui. Como eu quero calcular o valor desse x, esse valor desconhecido, então ele tem que ficar sozinho na equação. Então, eu vou passar esse fator que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, o x fica aqui sozinho, e eu vou ter 1,74 grama por centímetro cúbico vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tudo que já estava desse lado aqui. E agora, tudo isso é dividido por 1 grama por centímetro cúbico. Olha que interessante. Aqui em cima eu tenho grama por centímetro cúbico e aqui embaixo eu tenho grama por centímetro cúbico também. Então, eu posso cancelar esses dois. Aqui embaixo vai ficar só o número 1, né? Qualquer coisa dividido por 1 é ela própria. E aqui no numerador eu vou ter o 1,74 vezes o 10 a terceira. Então, no final das contas, né, esse meu valor desconhecido vai ser 1,74 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E esse é o valor que eu queria calcular de fato. Então, 1,74 gramas por centímetro cúbico vai ser igual a 1,74 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, tá aí, né, o que a gente queria de fato calcular. Eu vou até... deixa assim mesmo, tá ótimo assim. Muito bem, então essa é a resposta. A massa específica do magnésio, né, no SI vai ser 1,74 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E aí a gente tem, então, a gente pode resumir de um modo geral, né? Quando a minha unidade de massa específica está em grama por centímetro cúbico e eu quero reescrever ela no SI, ou seja, em quilograma por metro cúbico, né, que foi o que a gente fez aqui nesse exercício, basta eu multiplicar por 10 a terceira. Então, vezes 10 a terceira. Né?
Agora, se a minha unidade, se eu quero escrever a massa específica em gramas por centímetros cúbicos, mas ela está originalmente escrita em quilograma por metro cúbico, então eu simplesmente divido por 10 a terceira. Então, basicamente, é essa regrinha aí geral que a gente precisa seguir para fazer essas conversões de unidade de forma mais rápida, pelo menos de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Deixa eu aproveitar essa escrita aqui para a gente ir para o próximo exercício. Certo? Converta a massa específica do ferro, que está em quilograma por metro cúbico, para gramas por centímetros cúbicos. Agora é muito fácil, né? Eu já sei lá, de todo aquele cálculo que a gente fez, que quando eu quero converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 10 a terceira. Mas quando eu quero converter de quilograma por metro cúbico, que é o caso aqui, para grama por centímetro cúbico, que é o que o exercício pede, eu divido por 10 a terceira. Então, essa massa específica, né, do ferro, que é igual a 7.800 quilogramas por metros cúbicos, ela vai ser simplesmente 7.800 vezes 10, vezes não, né? Dividido por 10 a terceira, né? Quase que o professor erra. Gramas por centímetros cúbicos. Bom, aí aqui, né? Eu posso usar aquela mesma ferramenta matemática que nós usamos no exercício anterior. Então, eu tenho 10 a terceira no denominador, ele pode passar para o numerador, alterando o índice dessa potência de 10. Então, eu vou ter agora aqui 7.800 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetros cúbicos. Até aqui já estaria uma resposta completa? Sim, já estaria uma resposta completa, mas vamos fazer só mais um passo e retirar essa potência de 10 aqui, nessa notação científica. Então, o 7.800, ele é a mesma coisa que 7.800,0, né? Quando eu estou multiplicando por 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 aqui me dá a informação de que tem 3 casas decimais a mais aí que eu poderia retirar. Então, eu posso caminhar com a vírgula para cá, né? 1, 2, 3 vezes e sumir com a notação científica. Então, é isso aqui, some. Então, o 7.800 vezes 10 a menos 3 vai ser o 7,8, né? Porque todo o zero à direita, né? Depois da vírgula não é necessário colocar. Então, eu vou ter basicamente que a massa específica do ferro vai ser igual a 7,8 gramas por centímetros cúbicos. E aí eu tenho esse exercício resolvido também. Muito bem, gente. Vamos passar para o próximo tópico, né, que já finalizando essa aula de hoje. Qual seria, então, a diferença entre massa específica e densidade? Nós falamos de densidade no início da aula, né, mais em relação a características de escoamento ou não de um gás, né? Então, o gás carbônico ele tem esse comportamento de escoamento porque ele é mais denso do que o ambiente onde ele está inserido, e o hélio não, ele é menos denso do que o ambiente onde ele está inserido, então ele não iria escoar. A água também é do mesmo jeito, ela escoa porque ela é mais densa do que o meio onde ela está inserido, o próprio ar. Então, qual a diferença então, entre essa massa específica e a densidade? Se as duas, né, pelo que nós vimos lá, tanto a densidade como a massa específica, elas são basicamente o quociente entre massa e volume. Qual a diferença entre elas? Bom, de modo geral, a massa específica ela é uma propriedade da substância. Você fala, por exemplo, em massa específica, né, como nós vimos no exercício anterior, da substância ferro.
certo? Então, é uma propriedade da substância. Então, se você diz a massa específica do ferro, você quer dizer que todo ferro puro, por exemplo, vai ter aquela massa específica lá, por exemplo, em quilograma por metro cúbico. Agora, se você quer falar de algo mais específico a um objeto, por exemplo, uma barra de ferro, aí você fala da densidade. Qual é a densidade, por exemplo, de uma barra de ferro? Aí sim você vai ter, né, novamente, a massa daquela barra dividido pelo volume daquela barra, mas agora em forma de densidade, tá? Agora quilograma por metro cúbico também, se tiver no SI. Então, essa é a diferença. A massa específica é uma propriedade da substância. Vou destacar aqui, né? Então, massa específica é uma propriedade de substâncias. Então, todo ferro, né, puro, por exemplo, ele vai ter a mesma massa específica. E já a densidade, ela é uma propriedade de um certo objeto. E aí o objeto ele vai ter suas características próprias, né? Como, por exemplo, a topologia dele, né? O aspecto de como a massa está distribuída dentro daquele objeto. Aí eu trouxe como exemplo esse objeto aqui. Vamos imaginar que ele é um cubo feito de magnésio e a gente não sabe que ele tem, né, essas descontinuidades aqui dentro dele. A gente olha, por exemplo, imagina que aqui tenha uma fina camada de magnésio, né, que não deixa a gente perceber que ele é oco por dentro, né? Aí a gente pode calcular a densidade desse cubo de magnésio, que nós não sabemos que tem essas descontinuidades, pela massa desse cubo, que a gente já mediu lá na nossa balança, e o volume que a gente pode também medir através de instrumentos como o paquímetro, por exemplo. Mas para facilitar aqui, eu peguei um cubo que ele é quadriculado, né, e cada unidade dessa tem 1 centímetro cúbico. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de altura, 7 unidades de comprimento e 7 unidades de profundidade. Então o volume desse cubo ele vai ser 7, né, ao cubo, né, 7 vezes 7 vezes 7, e isso multiplicado por 1 centímetro cúbico. Quer dizer, eu estou fazendo essa multiplicação para saber quantos cubinhos desses tem aqui dentro, né, lembrando que eu não sei que ele tem essas descontinuidades, e isso aí, 7 ao cubo vai dar 343, aqui igual a 343 centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume do cubo aí geral, tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui, que tá feio. Vai ser o volume total desse cubo aí. Lembrando que eu não sei, né, que ele é oco por dentro, ou tem essas descontinuidades. E a massa eu tenho aqui, né, 424,56 gramas. Então, eu posso calcular a densidade desse cubo. Então, a densidade vai ser a massa dividido pelo volume. Então, eu tenho 424,56 gramas dividido por 343 centímetros cúbicos. E aí, né, fazendo lá as nossas continhas na calculadora, eu vou ter que essa densidade dele vai ser de 1,24 gramas por centímetros cúbicos. Lembra? Mas ele é feito de magnésio. E aí, qual era mesmo a massa específica do magnésio? Lá, né, na tabelinha e no exercício que nós fizemos é de 1,74 gramas por centímetros cúbicos. Então, vejam como a densidade dele é menor do que a massa específica. Por quê? Porque ele tem essas descontinuidades aqui no próprio objeto. E nós não sabíamos, né? Por isso nós calculamos ela com o volume total do cubo sem considerar essas descontinuidades.
Se nós soubéssemos que esse objeto tem essa topologia, né, tem essas descontinuidades, a gente poderia contar só mesmo os cubinhos que realmente são de manganês, né, desconsiderando esses que não tem nada, e aí você teria uma igualdade. A densidade do cubo ia ser igual à própria massa específica do magnésio, porque você está considerando só as partes que têm massa, né? E não considerando esse volume que não tem massa. Mas como nós não sabíamos, né? Então nós calculamos com o volume todo e percebemos então que a densidade foi menor que a massa específica. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente pode perguntar, mas como é que um navio de metal, né, de ferro, consegue flutuar na água se o ferro é mais denso do que a água? É justamente porque o volume do navio não é totalmente feito de metal, de ferro. Só uma pequena parte do volume total dele é feita de metal, né? E por isso a densidade desse navio, no final das contas, se você considerar o volume total dele e a massa total dele, vai ser menor do que a densidade da água. Então, por isso ele consegue flutuar, isso de modo geral. Bom, gente, era isso que eu tinha para vocês nessa aula. Eu espero que tenha sido bem claro, né? Que tenha sido suficientemente claro para vocês entenderem. Então, a gente se encontra na próxima aula e deixa de travanca e vão estudar. Um abraço.